Fala, doutor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Engenheiro Moderno. Linux era difícil até eu aprender essas 5 lições. Esse é o tema do vídeo de hoje. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero dizer que houve o sorteio do livro Aprendizado de Máquina, Mãos à Obra, Aprendizado de Máquina com Scikit-Learn, Quer ter seu Flow. E eu já entrei em contato com o ganhador, tá tudo certo, logo vou enviar esse livro para ele. O usuário foi o Blizzard X, não sei o nome dele, mas ele foi felizardo no último sorteio que houve aqui no canal. E se você quer participar também de outros sorteios que irei fazer aqui, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo e não perder nenhuma oportunidade como essa. Dito isto, bora pro vídeo. Esse vídeo é baseado em um post que eu publiquei no meu blog engenhemoderno.com.br. Depois dá uma acessada para você pegar a referência aqui de tudo que eu falar, porque eu falar bastante coisa legal, interessante, como por exemplo, sistemas operacionais. Vou definir o conceito aqui para você que ainda não conhece esse assunto. Vou também mostrar as distribuições Linux. Outra coisa que interessante você vai aprender aqui é a estrutura de diretórios de um sistema operacional Linux, bem como os comandos principais para você que está iniciando ali, que está com dificuldades de entender como funciona. Vou te mostrar aqui os comandos, linha de comando, para você poder utilizar como um programador profissional, como um engenheiro profissional, utilizaria esse sistema. Antes de começar, deixa eu só contar uma história para você que aconteceu comigo. Eu comecei a usar Linux na faculdade, mas depois, quando eu entrei na vida profissional, né, em empresas da área, eu acabei usando o sistema Windows, né, como é o sistema mais utilizado. Comecei a utilizar esse sistema Windows e acabei abandonando, né, o sistema Linux, deixando um pouco ali de lado. Muito tempo depois, já depois de bastante experiência na área de TI, de desenvolvimento de software, passado por várias empresas, eu conheci um amigo que ele utilizava o Linux. Um detalhe, esse amigo não era da área de TI, então eu me senti bastante incomodado com essa situação. Como é que a pessoa que nem é da área de TI estava usando Linux no seu computador pessoal, e eu que sou da área, né, fazia um bom tempo que eu não utilizava e já tinha esquecido, talvez, de várias coisas, de vários comandos ali desse sistema. Então, desde esse dia eu resolvi voltar novamente para o mundo do Linux, e desde então eu utilizo Linux, mas ultimamente eu tive a oportunidade também de adquirir um Mac OS, e você já vai entender a relação entre Mac e Linux, tá? Vou explicar aqui para vocês. E agora eu estou usando o sistema Mac. Na verdade, essa é até uma dica, né, para as pessoas da área. Não se prender a um sistema operacional em si. Na verdade, quem é da área de TI é obrigado, né, tem ali a obrigação de aprender Linux, tem a obrigação de conhecer profundamente o Windows, e também tem a obrigação de conhecer o Mac, porque são os sistemas operacionais mais utilizados né, na área ali. Então você, como você é da área de TI, você precisa conhecer sistemas, porque talvez o seu cliente, a sua demanda envolva algum desses sistemas. Se você não conhece, não utiliza, você vai ficar perdido. Então já fica aí também mais uma dica para você. Eu posso citar aqui vários argumentos a favor da utilização do sistema Linux. Um deles seria a questão da segurança. Linux é um sistema muito mais seguro do que o Windows, né? Tem ali recursos para gerenciamento de usuários, gerenciamento de permissões bem mais eficientes que o Linux. Então isso te dá uma maior segurança. Não é qualquer pessoa que consegue instalar um aplicativo, algum programa no sistema Linux. Você precisa saber o que você está fazendo. Além de ter menos vulnerabilidade e também vírus, é quase difícil, é muito pouco a criação de vírus para sistema Linux. Então você tem menos superfície ali de vulnerabilidade para você ficar exposto, ficar vulnerável a esse tipo de situação. Outra grande vantagem também, outro grande argumento a favor da utilização de desse sistema Linux, é desempenho, né? O sistema Linux é otimizado ali para usar
recursos da máquina, roda inclusive em máquinas bem antigas e com certeza ele consegue utilizar os recursos da máquina melhor do que o Windows. Então, esse é um dos outros argumentos a favor da utilização do sistema Linux. E o terceiro ponto também é que Linux ele é código-fonte aberto, ou seja, você pode utilizar sem precisar pagar licença de forma gratuita, ao contrário do Windows e do macOS, né, que você vai pagar ali a licença para a utilização desses sistemas. Então, se você já tentou usar o Linux, mas não conseguiu, achou um bicho de 7 cabeças, ficou perdido, dá uma conferida nesse vídeo completo, porque eu vou te mostrar, explicar vários conceitos aqui importantes para você começar a utilizar de maneira tranquila, de maneira segura, sem precisar ter medo, sem ficar perdido em meio de tantas opções para utilizar a ação do sistema. A primeira lição, para a gente começar então, é o que é um sistema operacional. O Linux é um sistema operacional, o Windows é um sistema operacional, o macOS é um sistema operacional. O Android, né, talvez você esteja assistindo pelo celular, também é um sistema operacional. O sistema operacional, fazendo uma analogia que fica fácil de você compreender, pensa no seu carro, né, se você tiver o carro, ou imagina um carro qualquer que você esteja dirigindo. Então, você é o motorista desse carro. O carro seria, fazendo uma analogia, o computador. Você, né, é o usuário do computador, o motorista. E o painel de controle, as opções que você tem para dirigir, para acionar algum comando, para acelerar o carro, todo aquele mecanismo de controle seria o sistema operacional. Então, o sistema operacional é quem gerencia todos os recursos de hardware da sua máquina. Aqui você pode observar um esquema, um simples diagrama de como o sistema operacional funciona. Então ele vai fazer a conversa, a comunicação ali com os drivers, que são os aplicativos que controlam o hardware do seu sistema. Né, ele conversa com o hardware que está instalado na sua máquina e com as aplicações também. Então ele faz o meio de campo. Se fosse ali um time de futebol, o sistema operacional seria talvez um volante, um meio de campo que fica ligando a bola da defesa para o ataque. Então, essa é a ideia por trás do sistema operacional. Então, ele gerencia disco, né, os arquivos que são armazenados no seu computador. Ele gerencia a memória, os dados, né, que são utilizados aí para fazer algum processamento. Ele gerencia também os processos que estão sendo né, computados pelo seu processador. Ele faz toda a gestão do que está acontecendo na sua máquina. Então ele é o software principal, mais importante que existe no seu computador. Tipos de sistemas operacionais, segundo ponto. Dependendo da maneira que ele foi construído, a gente pode dividir os sistemas operacionais que nós sabemos da existência hoje em dia de duas maneiras, que é os sistemas baseados em Unix e os sistemas baseados em DOS. Os sistemas baseados em Unix são o Linux e o macOS, por isso que eles são bem parecidos, por isso que eu também optei por usar, né, continuar usando o macOS, porque ele é bem parecido com o sistema operacional Linux. Inclusive, né, aqui ó, uma outra dica extra para você que quer adquirir um macOS, está pensando em adquirir, você vê os preços, né, depois da alta do dólar, que é extremamente alto, um valor absurdo para você comprar um computador aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos e trazer um computador de lá. Por isso que eu estou usando um Mac agora. Se eu fosse comprar aqui no Brasil, com certeza eu não ia ter. Eu ia ficar com Linux. Então, se você tiver o dinheiro para comprar um macOS, pense, né, na ideia de você viajar para os Estados Unidos, comprar e importar para cá,
né? Que vai ser mais barato se você comprar em alguma loja aqui no Brasil. Então já fica a dica aí, você já aproveita e faz uma viagem internacional, já cria memórias, cria experiências nessa viagem, beleza? Então voltando aqui para os tipos de sistemas operacionais. O sistema Unix é um sistema operacional multitarefa e multiusuário, amplamente reconhecido por sua estabilidade, simplicidade e eficiência. Ele foi criado nos anos de meados de 70 por Ken Thompson, Dennis Rich e outros pesquisadores nos laboratórios Bell, da AT&T. Então, seu design modular é baseado em ferramentas pequenas e especializadas que podem ser combinadas e se tornou um modelo para muitos sistemas operacionais, como eu falei, o Linux e o macOS. Então, a outra opção que existe, né, dentro dessa classificação é o DOS, que é a sigla para Disk Operating System, e é uma família de sistemas operacionais simples também, baseados em linha de comando, projetados principalmente para computadores pessoais. Ele foi amplamente utilizado nas décadas de 80 e 90, antes do advento de sistemas operacionais com interfaces gráficas como o Windows. Então, o Windows se baseou nesse sistema para criar o Windows que nós conhecemos hoje, né? Antes do sistema operacional Windows tinha o MS-DOS, que era o DOS da Microsoft, e o Windows veio, né, depois desses sistemas. E sem dúvida, sombra de dúvida, é o sistema mais utilizado em computadores pessoais na atualidade. Uma outra forma muito comum de se classificar os sistemas operacionais é em relação às licenças de utilização. Então, existem os sistemas operacionais proprietários, que é o Windows e o macOS, são sistemas operacionais, né, exclusivos da Microsoft e da Apple, respectivamente. E também existe o software de código aberto, é que entra o mundo do Linux. Na verdade, Linux não é um sistema operacional simplesmente. Ele é uma família, é uma distribuição de sistemas. Existem várias empresas que criaram sua própria versão de Linux e compartilharam, que é chamada de distribuição. O que compõe uma distribuição Linux? Então, existe o kernel, geralmente, né? Geralmente existe o kernel do sistema, que é o núcleo do sistema operacional responsável por gerenciar o hardware e os processos. Existem o gerenciador de pacotes, que instala ferramentas, instala programas no seu computador. O ambiente gráfico, né, que é opcional. No início ali da área, né, no início ali digamos, da popularização do sistema Linux, poucos sistemas possuem interface gráfica e a maioria era utilizada linha de comando para operar o sistema. E inclusive até hoje, né, os servidores de aplicações que você vê na nuvem, em sistema de hospedagem, também você vai utilizar linha de comando para operar esse sistema. Então, por isso que esse vídeo é importante. Já deixa o seu like, já compartilha com seus amigos. Além disso, né, existem os utilitários básicos, né, que são ferramentas para gerenciar os arquivos, né, redes e configurações dos sistemas, e aplicações pré-instaladas, como navegador, editor de texto, né, ali o programa para escritórios, uma planilha, um processador de texto, enfim. Basicamente são os itens que existem em uma distribuição Linux, né? Aí existem vários tipos de distribuição, né, aplicada ali para uma determinada atividade. Por exemplo, o Debian, ele é bem estável e confiável e é base para várias outras distribuições. Uma delas é o Ubuntu, que é talvez uma distribuição mais conhecida aí desse mundo Linux. Ele é popular para iniciantes e empresas, né? Além dele, tem também o Linux Mint, né, que envolve o Debian ali como sistema base. Tem também o Arch Linux, que é personalizável para usuários usuários avançados e com o gerenciador Pacman, que é um gerenciador de pacotes ali, mais avançado. Tem o Manjaro, também nessa mesma linha, e mantém essa flexibilidade.
O Endeavor OS oferece uma experiência próxima ao Arc, mas com uma instalação mais fácil. Outro, outra distribuição bastante comum também é a Fedora Red Hat. Então existe o Fedora, né, que é totalmente gratuito e possui as versões mais recentes de atualização, né, no sistema. Tem o Red Hat. O Red Hat já tem uma curiosidade aqui, porque ele não é gratuito, né? Você precisa pagar uma licença para utilização desse sistema operacional. E tem também o CentOS, né, que é uma alternativa gratuita ao, né, ao sistema da Red Hat, com atualizações contínuas, mas não tem o suporte da empresa. Outras distribuições notáveis são a OpenSUSE, a Kali Linux, que é usada para segurança cibernética, segurança de informação, a Alpine, que é leve, ideal para servidores e containers, e o Slackware, uma das distros mais antigas voltada para usuários mais experientes. Então, essa aqui é uma visão geral, né, dos sistemas operacionais Linux e dos sistemas operacionais como um todo. E agora a gente vai adentrar para a parte mais prática ali, conhecer os conceitos que vão te ajudar, né, nessa familiarização, nessa inicialização ali para esse mundo do Linux, que é os diretórios.